Salmo 1. Se eu fosse dar um título para essa mensagem, eu não dei um título para ela, mas se eu fosse dar, o título dessa mensagem seria O Segredo da Felicidade. O Segredo da Felicidade é o título que eu inventei agora para essa mensagem, porque ela não tinha título, com base no Salmo de número 1, tá bom? Então, assim nos diz a palavra de Deus nesta manhã. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios. Esses ímpios são como palha que o vento leva. Por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Que a palavra do Senhor, por si só, tenha o poder nessa manhã de penetrar nosso coração, nossa alma, e cumprir o propósito para o qual ela foi designada, em nome de Jesus. Amém. Queridos, em que pese uma controvérsia a respeito de quem compilou os salmos, de quem organizou os salmos, da forma como eles estão dispostos e a forma como eles chegaram para nós aqui nos nossos dias, uma coisa talvez caminha aí no sentido da unidade de pensamento, que é a que diz que esse Salmo 1 ele funciona como uma espécie de introdução aos salmos, né? Porque quando você vai olhar assim a tônica, o conteúdo de quase todos os salmos, o que nós percebemos que os salmos são quase na sua totalidade uma expressão dos salmistas ou expressões dos salmistas no que diz respeito à palavra de Deus, a gratidão dos salmistas pela palavra de Deus. Ou seja, os salmos são em quase toda a sua totalidade uma espécie de manifestação de gratidão, uma exaltação no coração dos salmistas pela palavra de Deus. E o que me chama a atenção é que os salmistas, sobretudo Davi, talvez aqui aquele que nós encontramos o maior número de salmos registrados aqui levando o nome dele, o que me chama a atenção é que havia de verdade um amor muito grande dos escritores sagrados pela lei de Deus. É interessante isso, porque hoje, nós também temos uma lei no nosso país, não é verdade? E eu estou para achar alguém no nosso país, a começar entre nós aqui, que acorde de manhã e fala assim: ó República Federativa do Brasil, como eu amo a tua lei. Eu estou para achar alguém que acorde de manhã e faça declarações de amor à nossa Constituição, não é verdade? Embora nós saibamos que existam preceitos maravilhosos na Constituição do nosso país. Por exemplo, para você ter uma ideia do que eu estou falando, olha só o que o artigo 6, deixa eu ver se é isso mesmo, da Constituição do nosso país, ela nos diz, quer ver só? O artigo 6 vai dizer assim, olha que coisa maravilhosa. Deixa eu achar de novo aqui, o que fugiu, tá bom? Já tive mais habilidade ao achar artigos na Constituição. Por conta do tempo, que eu não manuseio aqui mais a Constituição, eu perdi completamente aqui a habilidade. Olha só o artigo 6 da Constituição, o que nos diz? São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer,
a segurança, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados na forma desta Constituição. É interessante porque no artigo 7º, eu acho, e aqui os conhecedores do direito podem me corrigir, podem mesmo, eu acho que no artigo 7º aqui, vai falar a respeito de alguns benefícios sociais, por exemplo, como o salário mínimo, que diz que o salário mínimo ele tem que ser gordo, e as palavras são minhas aqui, o suficiente para garantir saúde, para garantir o lazer, para garantir uma boa alimentação, educação, ali uma série de benefícios advindos aí, por assim dizer, desse salário digno que um trabalhador ele recebe. Então, assim, quando nós olhamos para a nossa Constituição, de verdade, nós poderíamos falar assim, olha, é muito bonito, né? Que coisa maravilhosa. Mas o grande problema, e o que faz com que nós não acordemos de manhã e falemos expressões de amor, de gratidão pela nossa Constituição, a Constituição do nosso país, é porque nós não conseguimos ver na prática os efeitos dela. E eu digo isso por uma razão muito simples. Em comparando a lei humana, a lei dos homens, a nossa Constituição com a lei divina, nós sabemos que a lei de Deus, ela reflete seu caráter. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã é, e a nossa Constituição? Ela reflete o caráter de quem? E talvez a resposta a essa pergunta, porque nós sabemos que a nossa Constituição ela foi feita, né, elaborada por uma constituinte, por legisladores humanos, caídos, pecadores, que nós conhecemos muito bem, muitos deles, pelo fato dessa lei humana, ela reproduzir, representar e demonstrar o caráter dos seus legisladores, talvez seja essa a razão que nós pela qual nós não acordamos de manhã, cheios de alegria, cheios de exaltação, falando, ó, como eu amo a Constituição do nosso país. Agora, sabe por que os salmistas podiam acordar de manhã e falar, ó, como eu amo a tua lei? Eu medito nela de dia e de noite. A tua lei é mais doce do que o mel. A tua lei é maravilhosa. Pelo menos por duas razões. Primeiro, porque os salmistas se relacionavam com Deus com um caráter ilibado, perfeito. E a relação com esse Deus de caráter perfeito fazia com que eles conhecessem o caráter de Deus. Eles sabiam quem tinha redigido aquela lei. E quando você conhece o caráter de quem fez uma lei como essa, você já começa a ter motivos para exaltar a existência dessa lei. Mas muito mais do que isso. Os salmistas, eles perceberam que aquela lei de Deus, ela se cumpria efetivamente na vida deles. Eles sabiam que quando eles olhavam para aquela lei, viam aquela lei como sendo um absoluto maior para a vida deles, e eles buscavam colocar em prática aquela lei, a consequência natural, qual era? Uma vida próspera, uma vida feliz, uma vida plena, uma vida abundante. E por causa disso, o salmista podia acordar de manhã, ou em um determinado momento do dia, e falar, ó, como eu amo a tua lei. Porque a tua lei, ó Deus, reflete o teu caráter. E a tua lei tem contornos práticos na minha vida. Que transformam a minha vida num ambiente melhor, numa situação melhor. É interessante porque o Salmo 1, mesmo sendo uma introdução aos Salmos, por assim dizer, ele vai fazer uma separação, ele vai fazer um paralelo, uma comparação entre o homem que teme a lei de Deus e vive debaixo dessa lei, e o homem que não vive debaixo da lei de Deus. E ele vai dizer que o homem que vive debaixo da lei de Deus, ele é um homem justo. E aqueles que não amam a lei, que não aplicam essa lei nas suas vidas, essas pessoas são consideradas pessoas ímpias. E o Salmo é interessante porque esse paralelo vai ficar muito claro. Essa diferença entre o justo e o ímpio, o homem que cumpre a lei e o homem que não cumpre a lei, fica muito evidenciado nesse Salmo 1 aqui, nesse capítulo. Então, olha só que coisa interessante. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Isso é interessante, porque
fazendo esse paralelo que o salmista faz aqui, ele começa falando, né? Bem-aventurado ou feliz, ele começa da negativa. Ele não começa dizendo assim, olha, feliz é aquele que faz isso. Mas feliz é aquele que não faz algumas coisas. Ele começa usando uma negativa para poder mostrar aquilo que ele quer mostrar, para defender a sua tese. Ele vai dizer, feliz é aquele que não segue o conselho dos ímpios. Meus irmãos, é interessante porque nós vivemos numa sociedade caída. Nós vivemos numa sociedade que nós fazemos parte dela, que vive debaixo de uma rebelião, ou seja, que buscou uma rebelião contra o próprio Deus. Isso é interessante porque nós sabemos lá pelos relatos de Gênesis que Deus criou todas as coisas, quer visíveis, quer invisíveis, quer no mundo material, quer no mundo espiritual. E a Bíblia diz que um dos seres mais poderosos que foram criados, um dos 3 seres mais poderosos que foram criados, chamado Lúcifer, esse ser se rebelou contra Deus. E na sua rebelião, ele leva 1/3 dos anjos do céu, ele incita a humanidade a seguir na sua rebelião. O que acontece hoje é que a humanidade como um todo, ou como toda a humanidade, ela se encontra nesse estado de rebelião contra Deus. Nós, e eu vi o Ariovaldo Ramos dizendo essa semana, ele diz o seguinte, nós somos aqueles que voltaram da rebelião. Nós, os justos, que tememos a Deus, somos aqueles que saíram da rebelião, que olharam para Deus pela sua graça, atendendo ao seu chamado na nossa vida. Mas existe uma rebelião no mundo. Existe um sistema caído ante Deus, que batalha para fazer tudo que é contrário à lei de Deus. É interessante porque muitas vezes, as escolhas que são feitas, elas não são feitas conscientemente com o intuito de irem contra a vontade de Deus. Mas por conta do sistema caído que nós vivemos, por conta da inclinação do mundo que nós vivemos, as coisas vão acontecendo debaixo desse sistema caído e naturalmente elas vão contra a vontade de Deus. Então, por um lado, existe um curso que é inconsciente em que o mundo vai caminhando. As leis, muitas vezes, de um país como o nosso, que não quer saber de Jesus, que elegeu uma senhora para ser a senhora da nação e não o Senhor Jesus como Senhor, as leis são criadas debaixo de um sistema desse. De homens que não temem a Deus, de homens que seguem o curso desse mundo, como o apóstolo Paulo fala, simplesmente porque o curso está correndo, o rio está correndo. Agora, em contrapartida também, nós não podemos fechar os olhos para o fato de que muitas pessoas são de verdade, de fato, conscientemente inimigas de Deus. E a essas pessoas, nós podemos chamar à luz das Escrituras Sagradas de pessoas ímpias. Abra comigo a sua Bíblia, no livro 2 Timóteo, capítulo 3. Olha só, se não me falha a memória, 2 Timóteo 3, vamos ler dos versos de 1 a 10. Olha o que o Paulo vai dizer a Timóteo. 2 Timóteo 3,10. Vou dar um tempinho para você achar, que hoje você não tem a projeção, né? Hoje eu não tenho aqui a projeção, então vou dar um tempo aqui para você achar. 2 Timóteo 3,10, tá bom? Saiba disso. Nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Preste atenção. Tendo aparência de piedade, mas negando o seu poder. O que o apóstolo fala aqui? Afastem-se também deles, ou destes. São estes os que se introduzem pelas casas e conquistam mulherzinhas sobrecarregadas de pecados, as quais se deixam levar por toda espécie de desejos. Elas estão sempre aprendendo, mas não conseguem nunca chegar ao conhecimento da verdade. Como Janes e Jambres se opuseram a Moisés, esses também resistem à verdade. A mente deles é depravada. Eles são reprovados na fé. Não irão longe, porém
como no caso daqueles que foi citado acima, James e Jambres, a sua insensatez se tornará evidente a todos. Mas você tem seguido de perto o meu ensino, a minha conduta, o meu propósito, a minha fé, a minha paciência, o meu amor, a minha perseverança. Olha o que Paulo está falando para Timóteo. Nos últimos tempos, o negócio vai ficar feio. Sabe por quê? Porque a impiedade vai reinar no mundo. Nesse sistema caído, desobediente a Deus, anti-Deus, reprovado pela palavra de Deus, o que acontece é que as pessoas vão trazer em si, vão levar em si, melhor dizendo, algumas marcas, algumas características que são evidentemente anti-Deus. Nós vivemos num mundo anti-Cristo. Nós vivemos num mundo anti-Deus. E a palavra fala isso. O que me chama a atenção é que ele dá o exemplo de mulheres que parece que têm coceira nos ouvidos. Mulheres que estão abertas para todo tipo de proposta. E que simplesmente, quando chega uma proposta nova, com aparência de piedade, com aparência de bondade, mas na verdade os seus tentáculos, as suas garras estão muito bem colocadas para fisgar o coração e a mente dessas pessoas. Essas mulheres têm que se levar por esses conceitos. Ele dá o exemplo de mulheres, mas aqui apenas para simbolizar, para representar pessoas independentes de gênero, que simplesmente vivem atrás de novidades, vivem atrás de uma proposta nova e acabam entrando, seguindo aquilo que o Salmo 1 fala, o conselho dos ímpios. Sabe o que acontece, meus irmãos? Nós vivemos num mundo, como eu falei para vocês aqui, marcado pela impiedade, marcado pela idolatria, marcado pela imoralidade, e todos os dias nós recebemos propostas. O mundo tenta nos seduzir para que nós sigamos o conselho da impiedade e entremos por ele. Agora, sabe o que o salmista fala? Bem-aventurado, feliz o homem, a mulher que não recebe esse conselho para a sua vida como sendo uma palavra absoluta. Bem-aventurado aqueles que olham para a lei de Deus e sabem que o mundo tem uma proposta, mas optam pela lei de Deus. Optam pelos mandamentos de Deus, optam pelos absolutos de Deus. Simplesmente o salmista vai dizer como é feliz. Eu gosto dessa expressão, né? Como é feliz. Ele fala com tanta convicção. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Aquele que não se deixa influenciar pelas propostas dos nossos dias. Irmãos, é impressionante, mas esse negócio é sedutor. Não é verdade? Todos os dias nós recebemos propostas, todos os dias a gente liga a televisão, são uma enxurrada, ou é uma enxurrada de propostas que vem para a gente. Quantas coisas, né, nós recebemos no nosso local de trabalho, muitas vezes, como eu falei, pela internet, pela televisão, tentando nos seduzir para tirar o nosso foco de Deus. Mas o salmista está falando, quer ser feliz? Quer ser feliz? Feche os seus ouvidos para algumas propostas e foque na lei de Deus. Interessante porque não tem jeito, né? O apóstolo Paulo mesmo vai dizer, olha, você analisa tudo e você retém o que é bom. E assim, a informação é muito intensa, né, hoje em dia. É televisão, é rádio, é Facebook, é internet como um todo, televisão. A informação chega para a gente o tempo todo. Ou nós nos tornamos pessoas mais seletivas no que diz respeito à informação. Ou nós fechamos um ouvido para algumas coisas, fechamos um olho, tapamos um olho para algumas coisas, ou nós vamos começar a ser influenciados pelas informações que chegam para a gente. E sabe o que é isso? É seguir o conselho dos ímpios. É seguir o conselho de alguns formadores de opinião que estão seguindo o curso desse mundo. Mas o salmista continua. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores. Porque tem um detalhe, né? Uma coisa é você ouvir o conselho do ímpio e aquele negócio entrar no seu coração e na sua mente e começar a transformar alguma coisa dentro de você. Porque um conselho faz isso, né? O conselho é o seguinte, olha, cara, se eu fosse você, eu não agia assim. Eu fazia de outra forma. Aí você para e fala assim, ué, rapaz, sabe que ele pode ter razão? Eu acho que... Aí você começa a pensar nesse negócio. Só que aí o salmista vai dizer, uma coisa é você ouvir o conselho. Outra coisa é você começar a imitar a conduta dos pecadores. Porque aí tem um outro aspecto, né? Você recebeu o conselho, você processou a informação, você entendeu que aquilo era bom para dar o entendimento, era apto para dar o entendimento, e você começa agora a imitar a conduta dos pecadores. Porque o processo é esse. O que o mundo quer é fazer discípulos.
O que o sistema quer é robustecer cada vez mais o próprio sistema. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, não faz o que o mundo faz, não pratica o que o mundo pratica, meus irmãos. É uma questão de coerência básica. Nós temos que ser pessoas de critério na nossa vida. Eu estava ouvindo essa semana uma pessoa falar o seguinte, uma coisa que a gente sabe, tudo o que a gente faz na presença de Deus. E aí, acho que foi até o Ariovaldo Ramos mesmo, dando um exemplo, uma historinha que ele ouvia, né? Que 2 meninos chegam numa festa de casamento na igreja, né? E alguém trouxe um bolo maravilhoso para a festa, um bolo lindo, maravilhoso, aquele bolo que faz você ficar olhando para ele assim, tentado, né? Seduzido e querendo comer logo aquele bolo. E aí, 2 meninos, o bolo foi colocado num lugar, numa sala, enquanto o culto estava acontecendo, e o bolo foi colocado guardadinho lá. Um menino descobre onde o bolo estava. Aí o menino chega e falou assim, rapaz, olha, eu descobri onde o bolo está. Vamos lá pegar um pedaço desse bolo, vamos comer, mas o outro assim, cara, isso é certo? Não, cara, o que tem? Vamos pegar só um pedacinho, o bolo é muito grande. O bolo dá para todo mundo, nós vamos lá pegar só um pedacinho. Rapaz, o outro ali, não, isso é errado. Não vamos pegar o bolo, não. Alguém pode, não tem nada, rapaz, deixa de ser bobo. Aí o Ari conta que eles vão onde o bolo está, eles vão olhando, chega na sala, eles acendem a luz, fecham a porta, aí o menino fala assim, chegamos onde o bolo está. Ninguém está vendo a gente. Aí vira o outro e fala assim, ninguém exceto Deus, né? Porque Deus está vendo. O menininho falou para o outro. Sabe o que essa história nos ensina? Tudo que a gente faz na presença de Deus. Não existe uma ação feita por nós, positiva ou negativa, boa ou má, fora da presença de Deus. Tudo isso para dizer para você que nós precisamos ser pessoas mais coerentes com a fé que a gente professa. Sabe o que eu tenho visto? E eu luto na minha própria vida, porque muitas vezes eu não consigo, mas muitas vezes eu consigo, é ser mais coerente naquilo que na minha própria vida. Porque eu acho que nós somos muito bons de palavras, mas não tão eficientes com os nossos atos. Nós cremos em coisas boas, mas fazemos coisas erradas. Nós pregamos coisas boas, mas continuamos fazendo coisas erradas. Nós muitas vezes falamos algo, cremos em algo, mas vivemos uma vida completamente na contramão daquilo que a gente crê e daquilo que a gente prega. Isso é uma questão de coerência, porque nós acabamos sendo pessoas incoerentes. Meus irmãos, nós, como filhos de Deus, homens e mulheres que fomos resgatados pelo sangue do Cordeiro, nós não temos como viver uma vida incoerente. Sabe por quê? Como que a gente vai orar para Deus, pedindo algumas coisas para Deus? Por exemplo, né, orando a oração do Pai Nosso. Pai Nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Né? Pai Nosso, se o Pai é nosso, significa que essa oração é ela que precisa ser feita no âmbito da comunidade. Se o Pai é nosso, isso significa que quando eu entro na presença do Pai, eu estou levando pessoas junto comigo. Isso significa dizer que quando eu falo agora a oração do Pai Nosso, eu estou orando junto com a comunidade. Eu estou me preocupando com a comunidade. Então, como que, uma vez que eu oro, Pai Nosso, ou então, dá-nos o pão, que não é só para mim, eu estou orando para que Deus abençoe a minha vida, mas abençoe a vida do irmão que está do meu lado. Como então que eu oro Pai Nosso e vivo uma vida ensimismada? Como então que eu oro pedindo, Pai, dá-nos o pão de cada dia, se quando eu recebo o pão eu não compartilho? Olha a incoerência. E o que acontece é que muitas vezes nós fazemos a oração que Jesus nos ensinou, como essa oração que eu estou falando para vocês aqui, a oração do Pai Nosso, e nós vivemos um estilo de vida contrário àquilo que nós mesmos oramos. Né? Estou muito influenciado hoje pelo que eu ouvi do Ariovaldo ontem, né, numa série de palestras que eu ouvi dele. Ele contava uma história também que ele dizia assim, né? Um irmão, né, reclamando, foi orar para Deus. Deus, olha, você não me ouve oração. Eu estou aqui passando dificuldade, estou passando necessidade, Senhor. Eu estou te pedindo há tanto tempo ajuda e tudo. Aí Deus veio para a oração. Quem disse que eu não respondo na sua oração? Eu já respondi, abençoei lá o irmão para ele te dar. Ele que não te deu. Eu abençoei lá o irmão e dei para ele compartilhar com você. Ele não te deu, não? Eu dei para ele compartilhar. Irmãos, essa brincadeira aqui é para dizer
Que quantas vezes nós nos tornamos incoerentes com a nossa fé. Quando você ora, Pai nosso que estás nos céus, ou então dá-nos o pão, essa é uma oração feita na comunidade. É uma oração feita onde eu oro para Deus para suprir não só a minha necessidade, mas a necessidade do meu irmão. Só que muitas vezes o que Deus vai fazer é dar para mim, para que eu possa abençoar o irmão. Então, cuidado, porque nem toda bênção que você recebe é só para você. Talvez uma oração que você possa fazer seja: Senhor, o Senhor quer só para mim, Senhor? Ou será que o Senhor quer abençoar mais alguém? Eu conto, uma vez, muitos anos atrás, né, eu via um pastor que foi dar um módulo para a gente no seminário. Você foi até o Antônio Carlos Barros, de Londrina. Ele dizia o seguinte, nossa, muito tempo isso. Ele dizia que uma vez ele recebeu uma oferta, parecia que era 5 mil reais, não sei lá, não lembro agora. E ele, uma boa oferta de uma pessoa, mas ele sentiu no coração aquilo: isso aqui não é para mim. Imagina, isso aqui não é para mim. E ele com necessidades em casa. Mas ele sentiu: esse negócio não é para mim. Sabe o que ele falou? Ele disse que ele fez? Ele pegou aquele dinheiro e botou no bolso de um paletó, lá no armário. Guardou. Assim, para esperar. Ele disse que lá pelas tanto tempo depois, não sei quanto tempo, parece, não me fala em memória, tem tanto tempo que eu ouvi essa história, ele saiu, botou aquele terno lá, aquele blade, não sei, e foi pra rua e estava com o dinheiro lá. E impressionante como chegou diante dele uma situação de uma pessoa que precisava exatamente a quantia que estava no bolso dele. E aí, na mesma hora, ele foi visitado por Deus e Deus falou para ele: sabe aquela quantia que eu te dei lá atrás? É para abençoar essa pessoa. Irmãos, nem sempre aquilo que chega pra gente é pra gente. Pode ser que seja parte, pode ser que não seja nada. Muitas vezes nós vamos ser abençoados apenas para sermos instrumentos de Deus na vida de alguém. Então, a coerência é algo muito importante. Nós temos que ser coerentes com aquilo que a gente acredita, com as orações que nós fazemos. A nossa oração tem que ser mais coerente com a nossa vida. E é por isso que o salmista vai dizer: feliz é aquele que não imita a conduta dos pecadores. Porque um cristão, um homem de Deus, uma mulher de Deus, ele precisa entender que a sua conduta não pode acompanhar a massa. Nós temos que ser pessoas mais críticas. Se tem um povo que tem que ser crítico, é o povo de Deus. Se tem um povo que tem que ponderar o que está sendo feito, o que estão fazendo, tem que ser o povo de Deus. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós nos deixamos levar pela massa dos pecadores, pelo sistema caído do nosso mundo. E sabe o que acontece? Nós estamos indo na contramão do que o salmista fala. Então, como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. E zombador aqui é aquela figura que tem prazer de fazer de Deus uma chacota, né? É aquela figura que tem prazer de usar o nome de Deus em vão. É aquela figura que tem o prazer de fazer de Deus um instrumento de alegria para os outros, né? Essa é a figura do zombador. Agora, você está achando que a figura do zombador você encontra só fora da igreja? Tem muita gente da igreja tentando fazer de Deus uma chacota. Toda vez que fala-se coisa em nome de Deus e dizendo que Deus não falou aquilo que essa pessoa está dizendo que ele falou, deu para entender? Não, obrigado. Gosto da sua sinceridade, Alessandra. Não deu para entender. Toda vez que o cara chega diante de um grupo, de uma igreja de pessoas e fala, é simples demais, né? Eu que compliquei, que fala aquilo que Deus não está falando e diz que Deus está falando. Melhorou? Obrigado. E diz que Deus está falando. Promete coisas que Deus não está prometendo. E diz que Deus está prometendo. E depois ainda diz que Deus vai castigar, porque o sujeito não tem fé o suficiente para receber aquilo que foi prometido. Isso é tentar fazer o nome de Deus uma chacota. Sabe por quê? Porque coisas como essas não vêm do altar de Deus, do coração de Deus. Então não se iluda. Tentar fazer de Deus uma chacota, ou ser um zombador, não é uma coisa que acontece somente fora da igreja. Acontece também dentro dela muitas vezes. Então, aí o salmista vai dizer: bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios. Estou repetindo aqui um processo aqui para tentar fazer com que isso entre na sua mente cada vez mais. Como é feliz aquele que não segue o conselho dos ímpios. Como é bem-aventurado aquele que não segue o conselho dos ímpios, que não imita a conduta dos pecadores, tem uma vida coerente, e nem se assenta na roda dos zombadores. E assentar-se aqui é realmente ceder os ouvidos,
deixar influenciar, gostar do que está sendo falado, porque tem um negócio, né? Alguns discursos são atraentes, alguns discursos são cativantes. E aí, o sujeito para, pô, legal, né? Aí começa ficando, né? E vai se detendo, vai ficando, se assenta, e gostou e fez parte. Como é feliz essa pessoa? Qual o segredo da felicidade? Ao contrário, e aí, ele vai entrar para o aspecto positivo. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Que coisa maravilhosa, né? Sabe o que o salmista está dizendo? O salmista está dizendo que ele amava tanto a lei de Deus. E ele entendia que essa lei era fonte de vida, de paz, de satisfação para a sua vida. Ele amava tanto que ele gastava a maior parte do seu tempo meditando nessa lei. Se não me falha a memória, no Salmo 119, no verso 85, se não me falha a memória, o salmista também vai dizer, ó, como eu amo a tua lei. Ele diz que nela ele também medita dia e noite. É verso 80, por ali, verso 80 alguma coisa, não me falha a memória. Tá? Do Salmo 119. Ele vai dizer que ele vira a noite, né? No caso, virava a noite meditando na lei de Deus. Eu escrevi um texto há pouco tempo sobre isso, e para um devocionário que eu estou escrevendo junto com o pessoal aí, para sair no ano que vem. E uma coisa que eu dizia ao ler esse texto é o seguinte: o salmista, ele fazia a coisa certa com a motivação certa. Já viu quantas vezes a gente faz a coisa errada com a motivação errada? Quantas vezes nós gastamos noites com coisas que nos edificam? Quantas vezes nós perdemos noites de sono para ficar em frente para a televisão, em frente para o computador, né, num barzinho, que é legal, tem o seu momento e tudo, mas quantas vezes nós gastamos uma noite preciosa de sono para coisas que são, enfim, que não compensa você perder uma noite de sono por conta daquilo? Sabe o que o salmista está falando aqui nesse verso, quando ele diz que medita nessa palavra de noite, no Salmo 119? Depois eu vou confirmar o versículo certinho aí. Sabe o que... Oi? 97, errei por muito, né? 80 e pouco por 97, errei por muito. Como é que está escrito aí, Alessandra, por favor? Amém. Ó, como eu amo a tua lei, eu medito nela o dia... Mas tem mais... Lê de novo o que você viu pra gente, desculpa. O dia todo. É, mas tem um versículo aí próximo que fala da noite. Que ele... 55, errei muito, vai lá. Isso. Lembro-me do teu nome durante a noite e observo a tua lei. A impressão que me dá é que o salmista, ele fazia a escolha certa, ele fazia a coisa certa pela motivação certa. Então assim, eu vou perder uma noite de sono, mas por uma motivação excelente, para buscar Deus. A impressão que me dá é que o salmista, tão ocupado como nós, que trabalhava muito, guerreava durante o dia, tinha suas batalhas lá, batalhas não literais, né? Mas batalhas literais, melhor dizendo. Esse cara que batalhava durante o dia, que corria de um lado para o outro, talvez muitas vezes para ter um tempo mais significativo, sabe o que ele faz? Ele passava a noite meditando na palavra de Deus. Sabe por quê? Porque ele entendia o poder dessa meditação, o poder da palavra. Ao contrário, a sua satisfação, a satisfação desse homem está na lei do Senhor, e nessa lei medita dia e noite. Meus irmãos, é muito mais do que ler. Já viu como é que a gente às vezes lê a Bíblia, né? Aquela leitura da flash, né? Para dizer que leu. A gente lê para bater o ponto, para bater o cartão, para ficar em paz com Deus. Meu irmão, não adianta. Leitura bíblica fora da meditação, talvez você só vai ganhar um pouco mais de conhecimento. Conhecimento do contexto histórico, geográfico. Sabe qual é a lição da Bíblia para mim e para você hoje? Se nós quisermos de verdade sermos pessoas felizes, íntegras, plenas, a gente precisa aprender com os pais da igreja lá atrás. Que faziam, sabe o quê? Liam para o texto bíblico e não apenas passavam por cima dele em busca de informações, mas iam para o texto bíblico entendendo que um contato mais íntimo, colocar a mente e o coração em cada palavra que está sendo falado, tem o poder de produzir vida no coração. É isso que faz o encontro com a palavra de Deus. A meditação profunda nas Escrituras Sagradas é muito mais do que ler. É você pensar
no Espírito que está por trás daquilo que você leu. É você pedir o auxílio do Espírito Santo para aplicar aquela palavra, aquela verdade ao seu coração no momento que você está lendo. É você se preparar para a leitura. Porque para ler, para se encontrar com a palavra, tem que ter preparação. Meus irmãos, pensem comigo. Nesse mundo corrido, nesse mundo agitado, nesse mundo confuso, a pior coisa, como dizer pior coisa, mas uma coisa ruim que pode acontecer na vida da gente para lermos a Bíblia é o seguinte: você chega em casa com o coração acelerado, com a mente acelerada, vou ler a Bíblia. Cara, você vai para a Bíblia, você não vai entender nada. Você vai ler um monte de palavras que vão estar soltas e não vão fazer o menor sentido para a sua vida. Sabe como é que talvez seja uma boa maneira de você ler as Escrituras Sagradas? Chegou em casa, ou durante o dia, dá uma parada. Deixa que aconteça um processo de desaceleração da sua mente, do seu coração. Se esvazie um pouco do que está lá fora, das preocupações, das lutas. Tente se esvaziar um pouco. E depois desse processo de esvaziamento, você está mais apto para se encontrar com a palavra de Deus. Se você não fizer isso, você vai passar por cima do texto bíblico. Talvez você não vá nem conseguir apreender as informações contidas nele. Porém, quando você se esvazia de você, desacelera, e você vai para o texto bíblico em oração, pedindo que o Espírito aplique aquelas verdades ao seu coração, você recebe vida e paz. E você se torna apto a meditar na palavra de Deus. Então, ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor. Nessa lei medita de dia e de noite. Agora, olha a consequência de uma vida assim. Ele é como árvore plantada, ou essa pessoa é como árvore plantada à beira de águas correntes. Dá fruto no tempo certo. E suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Ah, pastor, olha, quanto mais eu rezo, mais a salvação me aparece, né? Quanto mais eu tento, mais errado dá. É porque, olha só, o que o salmista fala. Aquele que medita na palavra, que aplica os princípios, sem detalhe, às vezes vai doer. Aplicar a lei na minha vida significa que às vezes vai doer em mim. Significa muitas vezes eu ter que cortar na carne. Fazer escolhas que não são tão agradáveis. Andar por caminhos que eu sei que são perigosos. Mas se eu obedecer aos mandamentos de Deus, se eu começar a me encontrar mais com essa palavra, começar a encontrar mais a vida que há nela, eu serei como uma árvore plantada a ribeiros de águas correntes. Já viu? Uma coisa... Quem já viu aqui? Até diz que tem, né? Lá tem árvore no deserto, né? Algumas árvores que são, algumas plantas que são próprias para aquele ambiente, né? Aquela terra inóspita, aquela terra seca, aquela coisa toda ali. Mas você sabe que a vida, né? Onde há água. Você sabe que onde passa um rio, a margem, ou as margens desse rio são todas, né, vegetadas, se é que eu posso dizer assim, são todas cheias de vegetais, de árvores, de plantas. Sabe por quê? Porque aonde há água, há vida. Estão atrás de água em Marte, não é verdade? Aquele robôzinho está lá, né, andando para tudo quanto é lado, tirando foto, atrás de água, atrás de evidências de vida. Até agora não acharam nada, porque eles sabem que a água vai ser fundamental para a vida. Ou é fundamental para a vida. Então, o texto está dizendo que aquele que vive na presença de Deus, que medita na palavra, ele é como uma árvore plantada junto a ribeiro de águas. Ou seja, o rio está passando e as nossas raízes espirituais vão sugando, bebendo dessa fonte de vida que é o próprio Deus. O rio da vida é o próprio Deus, por assim dizer, e nós somos como as árvores que as suas raízes vão descendo pela terra e alcançando, buscando a água que vem desse rio, que é a própria palavra de Deus, que é a própria fonte de vida. É como árvore plantada à ribeira das águas correntes, dá fruto no tempo certo. Meu irmão, você foi chamado para frutificar. Eu fui chamado para frutificar. Frutos espirituais, frutos da minha própria vida, frutos da vida do outro. Quem vive no reino de Deus, dentro dessa realidade, foi chamado para dar frutos. As suas folhas não murcham. Está sempre verdinha. Que bonito, né? Cheio de vida. Aquele que bebe da palavra, aquele que se alimenta da palavra, é como uma árvore que dá fruto no tempo certo, cheia de vida. As ervas daninhas vão tentar vir por cima, sugando energia, mas são elas que caem. São elas que ficam no chão secas, porque nós estamos fincados na palavra de Deus. E toda vez que nós nos fincamos na palavra de Deus, nós ficamos cheios de vida, cheios de alegria, cheios de força espiritual, cheios de coragem para fazer aquilo que Deus mandou a gente fazer. Agora,
Tudo que ele faz prospera. Não estou falando de dinheiro, não. Não estou falando de dinheiro, não. A prosperidade aqui, a prosperidade no sentido mais pleno que essa palavra tem. Tem a ver com qualidade de vida. Tem a ver com testemunho por de fora. Tem a ver com satisfação, com plenitude na alma. Passa por dinheiro também. Não temos como separar como se fosse uma área pecaminosa, área financeira. Não. Passa pelo dinheiro também, mas não pode ser reduzido a ela. Tudo que ele faz prospera. Coloca a mão. Coloca a mão, é abençoado. Os relacionamentos são abençoados. As pessoas são abençoadas. O trabalho é abençoado. Porque ele medita dia e noite na palavra de Deus. Agora, não é o caso dos ímpios. Não é o caso dos ímpios. Sabe por quê? Porque eles são como palha que o vento leva. Já viu isso? A palha, né? A palha ela é seca. Olha o contraponto com a árvore com a sua folha verde. A palha é seca. A palha não tem vida. A palha não tem beleza. A palha, ela é levada pelo vento, sem rumo, sem destino. Meus irmãos, uma das grandes diferenças de um homem de Deus, uma mulher de Deus, uma pessoa sem Deus, é que um homem de Deus sabe para onde está indo. Sabe o seu caminho. Sabe o seu rumo. Sabe, tem foco. Sabe quem é. Sabe o que faz aqui. Sabe para quem trabalha. Sabe o que deve fazer. Agora o ímpio vive perdido, dá cabeçada, entra por um caminho, vai para o outro. A vida vive perdida como uma palha seca que é levada pelo vento, sem rumo para todos os lugares. Ah, que coisa terrível. Como deve ser terrível. Nós sabemos como é, porque já vivemos assim um dia, muitos de nós, sem a direção de Deus, sem um rumo de Deus na vida, sem esperança, sem um caminho. Mas o ímpio vive assim. Eles são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Preste atenção. Preste atenção. Nosso Deus não é um Deus de brincadeira. Deus é santo. Deus exige santidade daqueles que dizem que o servem, aqueles que o buscam. E a Bíblia fala que todos nós um dia passaremos pelo juízo de Deus. A Bíblia fala que aqueles que são salvos serão julgados para galardão. E aqueles que não são salvos serão julgados para condenação. Todas as obras serão passadas como um flash, como um filme diante de Deus, diante dessas pessoas mesmas. Simplesmente porque não existe uma criatura que não passará pelo julgamento do grande juiz, o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. E a Bíblia diz que esse dia vai chegar, onde todo joelho se dobrará e toda a língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Agora o ímpio, que não quer saber de Deus, que não teme a Deus, que vive uma vida impiedosa, não tem jeito. Ele pode se alegrar hoje, ele pode contar vitória hoje, ele pode achar que está muito bem hoje, mas um dia vai se encontrar com a santidade de Deus. Vai se encontrar com esse Deus que julga todas as coisas. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Meu irmão, minha irmã, se você é uma pessoa justa, e por justo aqui entenda aquele que teme a Deus, aquele que ama a sua palavra, aquele que vive para a glória de Deus, que decidiu fazer de Deus o Senhor da sua vida. Se você é uma pessoa justa que foi justificada pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário, que foi aspergido ali para derramar você, a palavra de Deus diz para você e para mim nessa manhã, pois o Senhor aprova o caminho dos justos. Sabe por quê? Porque o justo, sobretudo, é alguém que se uniu a Cristo. E uma vez junto a Cristo, andando lado a lado com Ele, o Espírito de Cristo habitando em nós, quando Deus olha para nós, nos vê pessoas justificadas. Ali, meu servo. Aí o diabo fica tentando falar assim, ela tem imundice. Mas o que ela suja? Deus fala, mas não estou vendo. Ué, você não está vendo que ele está sujo? Está todo imundo, cheio de pecado. Deus fala, mas eu não estou vendo. Quando eu olho para ele, eu vejo uma pessoa pura, santa, limpa. Aí o diabo ia falar, mas você não está vendo nenhuma pessoa que eu não. Eu estou vendo um, você está vendo o outro. Não, sabe por quê? Porque aquela pessoa está unida a Cristo. E essa união com Cristo faz com que ela seja purificada, santificada. E Deus Pai olha essa pessoa como sendo totalmente pura, limpa, porque ela justamente foi unida a Cristo. E por isso o Pai aprova essa pessoa como sendo justa. Pois o Senhor aprova a vida, o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição.
Uma palha seca, que vai ser levada pelo vento, e o fim dela é ser queimada no fogo, porque para nada mais serve, senão para fazer um monte dessa palha para que seja queimada e destruída. Que salmo maravilhoso, esse salmo introdutório do livro de Salmos, o Salmo 1. Como é feliz aquele que não segue o caminho dos ímpios, não imita a conduta dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nessa lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham. Tudo o que ele faz prospera. Não é o caso dos ímpios, são como a palha que o vento leva. Por isso, os ímpios não existirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos, pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva à destruição. Quer ser uma pessoa feliz? Ninguém quer ser feliz, Orlando. Quer ser uma pessoa feliz? Amém. Observe o conselho do salmista nessa manhã. Medite na palavra. Viva para a palavra. Busque se encontrar, não com o texto, com a letra da lei, mas busque se encontrar com aquilo que o Espírito quer falar por meio da lei de Deus, da própria palavra de Deus. E você vai ver como que a sua vida vai ganhar em beleza, vai ganhar em qualidade, vai ganhar em excelência na presença do seu Deus. Vamos ficar de pé.